Olá, prezados alunos, tudo bom? Bem, gente, essa é a nossa primeira aula, tá? E nessa primeira aula, eu gostaria já de indicar o livro que está disponível na biblioteca da disciplina, o que é Sociologia, do Carlos, né, do autor Carlos Benedito Martins, tá? Esse livro é um livro que faz parte de uma coletânea da editora Brasiliense, tá? Que traz inúmeros temas, né? Temas comuns, temas do nosso cotidiano, tá? E que aborda de maneira muito fácil, muito simples, né? Tais temáticas, né? Então, o que é sociologia, nesse livro do Carlos Martins, vocês vão ver, tá? De forma muito simples, uma apresentação sobre essa disciplina, sobre essa temática, tá ok? A sociologia, tá? E aí no livro vocês vão ver isso muito bem, tá? E é legal, né, eu apresentar o livro, eu vou ficar apresentando os livros, né, para vocês, para incentivar a leitura, tá? O pensamento sociológico, a melhor maneira de você compreender o pensamento sociológico é você ler os próprios autores, tanto na sociologia, como na psicologia, como na filosofia, tá? E também na antropologia, tá? E em todas as outras grandes áreas, seja das ciências sociais, ou das ciências da natureza, ou das ciências matemáticas, biológicas, né? Não importa, né? A coisa mais importante é você ir na fonte, você procurar os textos, você procurar os próprios autores, os próprios pensadores, ok? E isso é muito importante, tá? É por isso que eu vou fazer as apresentações com vocês, não usando slides, né, nem o PowerPoint. Eu vou apresentar os próprios livros. E aí a gente vai ler alguns fragmentos, tá? Para indicar, para mostrar para vocês como é que vocês podem, por exemplo, se situar nesse campo que é muito frutífero, que é o campo da sociologia. Sem falar que algo que é muito importante, né? A disciplina de Sociologia e Educação, ou Sociologia da Educação, ela é uma das disciplinas fundamentais na formação docente. Lembrem que o curso de vocês é um curso de licenciatura. Licenciatura em Matemática, licenciatura em Física, licenciatura em Computação ou licenciatura em Química. Vocês estão se formando para serem professores em sala de aula. Muitos já são professores, tá? E, consequentemente, muitos já viram essas temáticas ou já atravessaram essas temáticas de alguma forma, né? Outros, né, estão conhecendo essas temáticas, estão conhecendo essas temáticas pela primeira vez, tá? Então, tanto as cadeiras didáticas, né, e da educação, que fazem parte do leque da estrutura, né, das cadeiras da educação, como a sociologia da educação, elas são essenciais para a construção, né, do ser docente, né, do hábitos docente, né, do indivíduo que vai se tornar um professor, tá, de sala de aula, que, consequentemente, ele tem que ser um professor crítico, reflexivo, né? Ele tem que levar em consideração essa construção sociocrítica da sua formação, para que ele possa, né, consequentemente, desenvolver a sua profissão, desenvolver o seu profissionalismo, ok? Então, a sociologia, né, e a sociologia da educação, ela contribui imensamente para isso, tá? E aí, inicialmente, observe, nesse livro, né, do Carlos Martins, o que é sociologia, aqui logo, né, no índice, né, vocês encontram no primeiro capítulo o surgimento, ele vai abordar algumas questões sobre o surgimento da sociologia. No segundo capítulo, a formação, tá, de toda essa perspectiva, como ela, né, se desdobrou ao longo do processo histórico. O terceiro capítulo é o desenvolvimento propriamente dessa disciplina, né? E esse livro é muito interessante porque ele traz até umas indicações de leituras para aqueles que queiram se familiarizar, queiram aprender mais com a disciplina, queiram evoluir com a disciplina de sociologia, tá ok? Logo na introdução é muito interessante, né? A gente vai perceber
que a sociologia é uma disciplina muito contraditória. Contraditória em que sentido? Porque, na verdade, o próprio nascimento, né, da sociologia, mas não é só a sociologia que tem contradições, tá? Vale a pena a gente ressaltar isso. Ela é uma disciplina muito importante, que tem, por exemplo, inúmeras facetas, inúmeros desdobramentos, tá? E ela é contraditória, por quê? Porque ela atravessa vários campos políticos, vários campos ideológicos, vários campos de pensamento econômico, tá? Vários campos de pensamento, né, que envolvem outras disciplinas, porque ela possui transdisciplinaridade, ela possui interdisciplinaridade. Tá? Então, logo na introdução, o Carlos Martins apresenta essa perspectiva contraditória da sociologia. E isso é muito importante a gente entender essas concepções. Né? Porque muitos, né, vão achar que a sociologia é de esquerda, uma disciplina de esquerda. Muitos vão dizer que é de direita. Outros, por exemplo, vão se localizar dentro de uma perspectiva que meio que intermediária. E, no final das contas, a gente vai ver que a sociologia, né, ela é o quê? Complexa. Né? É um pensamento complexo porque é um pensamento que tenta alimentar um desenvolvimento de uma perspectiva crítica, de uma criticidade. Esse é o ponto mais importante que temos que levar em consideração sobre a sociologia. É a sua perspectiva reflexiva, é a sua perspectiva crítica e, consequentemente, né, a gente abrir os horizontes, abrir, consequentemente, o leque da nossa visão sobre a realidade, sobre a sociedade, sobre os acontecimentos e desenvolvimentos das perspectivas sociais. Óbvio que a sociologia tem como objeto o quê? A sociedade. São as sociedades humanas, né? É o contexto social, é essa formação dessa complexidade que a gente leva em consideração. Consequentemente, a sociologia, de certa forma, vai abordar campos da política, ou seja, da ciência política, campos da economia, ou seja, da economia propriamente dita, campos da filosofia. Ela se aproxima imensamente de várias áreas. Como eu disse para vocês, ela tem uma interdisciplinaridade, ela tem uma transdisciplinaridade, ok? E o autor, ele já apresenta isso logo na introdução. É muito interessante para que a gente possa compreender como essa disciplina, de certa forma, ela se afirmou nesse contexto da nossa era moderna e contemporânea. Porque aqui no Surgimento, que é no capítulo seguinte, a gente vai ver claramente o autor Carlos Martins mostrando que a sociologia é fruto de uma perspectiva histórica ligada ao desenvolvimento do capitalismo. E é um fato. Por exemplo, para a gente estudar sociologia afinco, né? Ou seja, a gente se debruçar, a gente, na verdade, por exemplo, se conectar mais profundamente com essa disciplina, a gente vai ter que ter um conhecimento histórico, e não somente um conhecimento histórico, que é fundamental para a gente entender a complexidade da própria formação sociológica, né? Como ela se desenvolve, como ela se caracteriza, como ela na verdade, se estrutura, tá? Mas é importante também a gente levar em consideração outras perspectivas, né? A gente vai ver que essa estrutura, que a gente chama de capitalismo, que nasce e se consolida na Idade Moderna, na Era Moderna, e que faz parte do nosso contexto atual, da nossa contemporaneidade, e ela é uma perspectiva de uma estrutura que começa a se formar, entendeu? Justamente com o rompimento, né, das instituições feudais. Tá? É naquele período, entre os séculos XII, XIII, XIV, XV e XVI, em que a gente tem o quê? A gente tem a desestruturação do feudalismo e a estruturação dessa forma, né, social que nós vamos denominar, que nós vamos conhecer propriamente como capitalismo. E aqui, nesse primeiro capítulo, o autor apresenta isso de forma muito, vamos dizer assim, contundente. Tá? É muito interessante. Vejam, por exemplo, né,
Terceiro parágrafo do texto, né? O capítulo 1º, a gente está aqui com o capítulo 1º na tela, e no terceiro parágrafo vocês vão ver o autor já colocando, né, algumas perspectivas e fazendo uma referência histórica ao século XVIII. Né? O século XVIII constitui um marco importante para a história do pensamento ocidental e para o surgimento da sociologia. Tá? As transformações econômicas, políticas e culturais que se aceleram a partir dessa época colocarão problemas inéditos para os homens que experimentavam as mudanças que ocorriam no Ocidente europeu. E é fato, a sociologia nasce na Europa e depois ela se desenvolve e expande para os outros continentes, para a América do Norte, para a América do Sul, para a África. A gente vai ter uma sociologia africana, uma sociologia que nasce na Ásia, tá? Mas no início, né, ela nasce propriamente lá na Europa. Tanto é que as referências que nós temos Max Weber, né, alemão, Karl Marx, também alemão, Emilian Durkheim, francês, e por aí vai, tá? Então, essas transformações que foram radicais naquele momento têm, né, a princípio, dois grandes acontecimentos que são marcantes para o início do pensamento sociológico. Tanto a Revolução Industrial, dos anos de 1750, quanto a Revolução Francesa, de 1789. Então, tanto a Revolução Industrial como a Revolução Francesa marcam o desenvolvimento do pensamento sociológico. E é claro, Emílio Durkheim, Karl Marx e o próprio Max Weber, né, eles tiveram antecessores. Antes deles, grandes pensadores como Saint-Simon, como os fisiocratas, como, por exemplo, os iluministas franceses, Montesquieu, Voltaire, o próprio Rousseau. Tá? Antes, né, do Marx, do Weber e do Durkheim, outros pensadores, né, como Adam Smith, David Ricardo, outros pensadores, como o próprio Immanuel Kant, o filósofo, né, iluminista alemão Immanuel Kant, o próprio Hegel, né, o idealista, né, alemão, do idealismo alemão, isso é início do século, né, do início do século XIX, Hegel foi um dos grandes influenciadores para o pensamento de Karl Marx, né, e não somente para o pensamento de Karl Marx, né, e também o Augusto Comte, na França, por exemplo, né, foi um dos grandes influenciadores do pensamento do Durkheim. Tá? Então, esses grandes teóricos estão localizados dentro dessa perspectiva entre o século XVIII e o século XIX, e levando em consideração, óbvio, né, o desenvolvimento dessas duas grandes revoluções, ou esses dois grandes acontecimentos, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Óbvio que a gente não pode esquecer que, nesse mesmo período, a gente tem a Revolução de Independência dos Estados Unidos da América, que ocorre em 1776, e um século antes, que também é de suma importância, a gente também não pode negar essa perspectiva, porque tudo, né, está, de certa forma, um pouco conectado. A gente tem a Revolução Gloriosa, né, na Inglaterra, em 1688. Mas aí a gente continua nessa aula, né, daqui a pouquinho. Né? Então vamos parar por aqui, e aí a gente continua esse caminho, ou esse desenrolar do pensamento sociológico. Valeu, gente, e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço.